Beleza, então. Bom, boa noite então para todos, né? E vamos lá, né? Então a gente vai ver aí essa última parte aqui de circuitos digitais, tá bom? Alguma coisa aí ficou faltando, tal, mas vamos adiante. Bom, é, sincronização de flip-flops. Então o que acontece? Ó, eu tenho aqui no nosso processo aqui, né? Uma porta E, uma saída X, e a ideia é que está entrando, está vindo um clock aí de algum canto, né? E esse clock vai ser enviado aqui através de X por meio dessa chave aqui, né? Sem trepidação aqui no ar, né? Então o que acontece? Se for zero, acontece o quê? Meu X é zero. Se for um e qualquer coisa é qualquer coisa, ou seja, aparece o clock lá na saída X, né? Então eu tenho uma maneira aí de fazer esse chaveamento do clock através dessa chave aí. Porém, esse cara aí não é muito bom para os circuitos, né, síncronos, né? O que acontece aí? Como eu não tenho, né, a chave A aqui, ela é totalmente sem sincronismo, né? Então é uma chave assíncrona. Então, em qualquer instante eu posso liberar, né, a passagem de clock de um lado para o outro. E aí acontece o que? Eu vou ter aqui, né, pode acontecer, ou deve muito provavelmente acontecer, esses pulsos parciais aqui que podem intervir no meu circuito mais adiante. Então você vê que a saída X aqui, por exemplo, ela pode ativar alguma coisa ó, que está fora do sincronismo de clock. Então a gente não deve permitir uma coisa daqui, ou, né, isso obviamente você vai ter que estudar no seu circuito, mas normalmente isso não é uma coisa muito interessante, né? Não é uma coisa muito interessante aí não. Então, esses clocks nunca podem ser parciais, né? Ou você sincroniza realmente com o clock original, né? Ou né, você não faz, a não ser que você não tenha problema com esse processo aqui. Normalmente isso dá um processinho aí, né? Tem algum probleminha. Então, qual que é a possibilidade aqui, né? Então, a gente colocar um flip-flop tipo D. Então, o flip-flop tipo D aí é conhecido aí como flip-flop transparente, né? Então, o que está na entrada aqui aparece na saída. Quando que isso aparece na saída? Logo que o nosso clock for acionado, né? Então, esse clock é um clock de borda de subida ou borda de descida, pessoal? Olha lá a carinha dele ali, ó. Ele é um clock borda de subida ou borda de descida? Isso, bola de descida. Se fosse sem a bolinha, né? Sem a bolinha aqui, ele seria a bola de subida. Como eu tenho a bolinha ali, ele faz a inversão, então meu amigo aqui é borda de descida, né? Então o que acontece? Na hora que esse clock aqui, ele acionar a borda de descida, aí é que o conteúdo da chave vai passar. Então olha só, o mapa aqui de tempo é melhor para a gente visualizar. Você vê que, por exemplo, o meu A, minha chave, ó, ela transitou aqui no meio do clock, né? Como o meu clock aqui, o sinal de clock, né, no flip-flop, ele só vai deixar passar a informação de A na borda de descida, o que me acontece? Ó, eu tenho aqui uma borda de descida, na borda de descida o meu clock é zero, ou seja, eu tenho um espaço aqui que vai ser zero ainda, e ele só vai subir e descer, né? Então, a partir da, da, da próxima, né, do próximo conjunto aí de pulsos completos. Na hora que a chave A desce, acontece a mesma coisa, né? Então eu preciso ter uma borda de descida no clock para que aí sim, né, o que está no Q lá, ele vá a zero e aí faça com que o meu sinal X ele zere totalmente. Então você observa que está aqui em amarelinho aqui no sinal X, ó,
ele está igualzinho ao que está lá, né? Então eu sempre tenho aí pulsos completos passando. Então eu não tenho nenhum pulso parcial, nem no começo e nem no final, tá? Nem no começo e nem no final, né? Beleza? Tudo bem? Dúvidas? Então a gente vai hoje colocar um monte de picadinhos aí. Tranquilo, né? Qualquer coisa dá um toque, a gente volta aí. Bom, uma outra coisa que a gente faz com um flip-flop, com um conjunto de flip-flops, é armazenar, né? Então, o flip-flop, basicamente, ele é o primeiro, a primeira célula de memória, né? É um flip-flop. Então, ele vai fazer um armazenamento. E aí, ele vai me servir também para a gente fazer transferência de dados, né? Então, para mim transferir dados de um lugar para outro, ele vai ser muito útil aí, né? Então, é uma operação que a gente faz sempre com o flip-flop, essa transferência de dados e também o armazenamento, né? Então, um conjuntinho de flip-flops para a gente guardar, que já é a minha célula básica de memórias, já seria aí, a gente chama de registrador, né? Então, só tem um conjuntinho aí, tá, para a gente trabalhar, ele já é um registrador, né? A gente começa a trabalhar e né, guarda essa informação. Por exemplo, vamos supor que vocês tenham lá um pendrive de 8 GB, né? 8 GB aí, assim, bem cru, sem entrar no mérito da coisa, são 8 bilhões de bytes. Né? 8 bilhões de bytes. Então, no seu pendrive de 8 GB são armazenados lá mais que 8 bilhões de bytes. Então, um byte é o quê? É um conjuntinho de 8 bits. Né? Então, você juntou 8 bits, essa é a palavra, que é a transferência mínima. Então, a transferência mínima, né, se dá normalmente em termos de 8 em 8 bits, né, que é um byte. E aí, normalmente, a gente utiliza um registrador com 8 flip-flops para fazer o armazenamento temporário de cada informação dessa para ser transferida, para ser enviada aí para fora, né? Ou mesmo para entrar no pendrive, né? E aí você imagina aí que lá no seu pendrive, esses 8 bilhões de bytes, eles são armazenados em 8 bilhões de flip-flops, né? 8 bilhões, né, de flip-flops arranjados de 8 em 8. Então, cada arranjo desse de 8 em 8 é chamado de registrador, tá bom? Então, vamos ver aqui alguns exemplos aí. Então, olha só, aqui no caso aí, a gente tem o quê? Duas etapas sempre aqui, né? Onde a gente faz o armazenamento da informação, né? Em outro, normalmente, a gente faz a transferência da informação, né? Então, é uma colocação aqui em duas etapas. Então, o clock que a gente recebe aqui, né? O clock que a gente recebe aqui, normalmente serve para que eu coloque um dado aqui desse lado, né? Então, isso serve para todos eles, né? Então, que seja um flip-flop RS, né? Que seja um flip-flop JK, quando ele recebe um sinal de clock aqui, o que acontece? O dado que está aqui na entrada dele é passado para a etapa posterior aí, né? Do sistema de transferência de dados. Aí um pulso de transfer, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o dado que está na entrada do segundo flip-flop e colocar ele na saída do segundo flip-flop, tá bom? Então o dispositivo que está aqui do lado, né, do último flip-flop, na saída do último flip-flop, ele não vê transições que estão aqui na entrada, tá? Então esse é o básico aí do nosso sistema, é justamente esse, tá bom? Então a gente pode usar qualquer
conjuntinho de flip-flop. Então você vê que a gente usa aí flip-flop JK, flip-flop RS, flip-flop tipo D, né? Em cada caso, a única coisa é saber utilizar aí cada um desses flip-flops, mas a transferência, a ideia da transferência é a mesma, tá bom? Bom, então a primeira coisa que a gente tem o quê? É a transferência de dados paralela. Então, por exemplo, quando eu falei para vocês, por exemplo, por exemplo, uma memória de computador aí, tem uma memória aqui no meu computador de 8 megabytes. Então, o que que normalmente ela faz? Ela transfere de 8 em 8 bytes cada vez que o processador faz uma leitura nessa memória. Então, meu processador vai escrever nessa memória. Então, ele faz o quê? Ele escreve 8 bytes. Eu vou fazer uma leitura nessa memória. Então, ele faz uma leitura de 8 bytes normalmente. Como é que a gente faz essas leituras aí? Normalmente, eu tenho aqui um registrador X qualquer que ele vai fazer a variação, né? Eu tenho a variação interna, então ele está fazendo operações internamente lá dentro do processador, por exemplo, e isso está sendo alterado aqui, né, na entrada desses registradores. E essa última transferência é feita justamente aqui, ó, no transfer aqui. Então, no momento que há esse pulso aqui, no caso agora borda de subida, né, borda de subida, acontece o quê? O dado que está aqui nas entradas D, ele aparece na saída Y, tá? Ele aparece na saída Y. Então isso é muito útil aí para a gente fazer essas transferências aí. É chamado de transferência paralela. Por quê? Todos os bits aparecem de uma vez, né? Eles aparecem todos de uma vez. Deixa eu me ver aqui. Então, separei aqui um conjunto, ó. 74 63. Esse cara aqui, por exemplo, ó. Então, esse cara aqui é um 74 HC173 é o quê? São 4 flip-flops tipo D, tá bom? 4 flip-flops tipo D. Ele é um clock de borda positiva, ou seja, borda de subida, né? Ele tem uma entrada, então, ó, né? Então aqui ele está falando, ó, eles são 4 bordas positivas, ou seja, borda de subida, né? Eles têm um clock CP em comum, eles têm um master reset em comum e tem duas entradas de habilitação e também tem duas saídas de habilitação. Esse cara aqui é um pouquinho diferente aqui por conta dessas habilitações, né? E aqui ele dá as outras características. Bom, o interessante aqui, vamos ver, é que, né, ó, então ele tem aqui, ó, o HC173 para CMOS e o HCT para TTL. Aqui é interessante a gente observar aqui o diagrama dele, ó. Então o que acontece? Ó? Você vê que eu tenho aqui uma etapa de entrada aqui. Deixa eu colocar aqui aqui, ó. Então ele tem uma etapa de entrada aqui, né? Os dados eles entram aqui, ó, D0 a D3, tá? Então eles passam por essa etapa que é habilitada, né, por esse conjunto aqui, ó, Enable 1 e Enable 2, ambos barrados, ou seja, tem que estar ambos em 0 aí para acontecer esse cara. Ao passo que a gente tiver um clock, que acontece? Eu armazeno nesse flip-flop 1 ao flip-flop 4, eu tenho um armazenamento dos dados, né? Então eles são guardados aqui dentro, né? Quando é que eles saem para fora? Justamente quando o output enable aqui habilita. Aí então o meu dado sai para fora. Se ele não tiver habilitado, essa saída aqui está no que a gente chama de tri-state, né? Então a gente vê aqui o circuito, né? Então nós temos aqui basicamente os habilitadores de entrada que vão fazer com que esses dados aqui, ó, possam aparecer na entrada dos flip-flops, tá bom? Eles possam aparecer na entrada dos flip-flops. Eu tenho um clock, ó, o CP é o clock, que ele é comum a todos os flip-flops. Todos os flip-flops recebem o mesmo disparo, tá bom?
A gente tem aqui um master reset para poder desligar todo mundo, né? E a gente tem um output enable aqui duplo, né? Para poder fazer com que as saídas que estão no flip-flop possam realmente aparecer nas entradas. Se o output enable não está habilitado, essa nossa saída aí está em tri-state, né? Tri-state. Vamos ver se a gente tem aqui a pinagem e tal. Vamos ver se ele tem aqui o... Eu gosto da... Aqui, a tabela verdade, muito legal para a gente trabalhar. Function table. Deixa eu ver aqui. Parece que ela está em duas etapas aí, né? Tá. Então, beleza. Eu acho que essa aqui já dá para... Então, ó, se o master reset vem alto, não adianta, ó, né? Então, master reset está em alto. O que acontece? Minhas saídas são zero. Todas elas. Todas elas. Para que eu faça uma carga paralela, ou seja, para que eu coloque dados dentro do meu flip-flop, o que acontece? Ó, o master reset tem que estar em L, daqui a pouco, né? Tem que estar em L. Eu tenho que dar um pulso, né, de subida, da setinha aí quer dizer que é o pulso de subida no nosso pino de clock, e as nossas entradas enable, né, as nossas entradas enable, elas têm que estar em low, né, tem que estar embaixo, tá bom? E aí, dependendo, né, ele tá falando aqui, ó, se a entrada N tiver em 1, né, embaixo, perdão, né, a minha saída é baixa, low. Se a minha, se a minha entrada é alto, né, a minha saída também é alta, né? E aqui, olha, hold é trava, né? Então, tá travado. O que acontece? Tá travado, tem lá o master reset ainda, né? Não resetei em L. Tanto faz o que eu tenho aqui no clock, né? Tanto faz o que eu tenho no clock. E se qualquer uma das entradas enable, né, estiverem em alto, né, não adianta o que você fizer no clock aqui, que, né, também não interessa também o que está na entrada, né, você vê que você tem um X aí, o que ocorre? Ó, a saída é a saída anterior, né? Então a gente tem aqui um reset, uma carga paralela e um hold. Aí a gente tem as duas outras etapas, que são a escrita e a leitura. A escrita e a leitura depende do quê? Justamente dos valores aqui do output enable, né? Então, se o nosso registrador, né, o estado do registrador estiver em alto ou baixo, você coloca o output enable em zero. O que ocorre aí? Vai ocorrer que a minha saída aqui vai ser alta ou baixa aí, tá bom? Outra coisa, né? Então está desabilitado. Então que me interessa o que tem na entrada do flip-flop, né? Se eu colocar qualquer uma, né? Qualquer uma dos output enable em alto, acontece o que? Ó, a saída do meu dispositivo vai para Z. Professor, Z, o que é o Z? O Z é justamente o tri-state, né? Que ele está em condição de alta impedância, tá bom?